bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje, o tema é daqueles que mexem lá dentro, perdão e auto-perdão. Um tema complexo, né? Muito. E a gente vai usar como guia um artigo bem interessante do neuropsicanalista clínico Adilson Reichert. A ideia é tentar entender como a psicanálise vê esse processo todo e como isso afeta, nossa visão de mundo, nossos relacionamentos. Exato. E olha, é bom já alinhar uma coisa. Para a psicanálise, perdão não é só um desculpa formal ou tentar esquecer, sabe? Não é uma obrigação moral, tipo, tenho que perdoar. Não necessariamente. É visto mais como um processo psíquico interno, sabe? Algo que acontece dentro da nossa mente, um processo intrapsíquico. Intrapsíquico. Então o artigo fala em elaboração. O que seria isso, na prática? Como funciona essa tal elaboração? Elaborar, assim, é como revisitar aquela ferida original, sabe? Aquela mágoa, a decepção, só que com as ferramentas que a gente tem hoje, com a maturidade, com a compreensão que talvez não existisse na época. Rever o passado com os olhos do presente. Isso. E também processar o luto pela expectativa que foi quebrada, né? Aquilo que a gente esperava e não aconteceu. Faz sentido. Porque sem essa elaboração, a mágoa continua ali, ativa, mesmo que escondida no inconsciente. E isso pode, sim, distorcer a nossa visão das coisas. Como assim? Tipo, a gente fica esperando o pior das pessoas? Pode ser. A gente fica esperando a repetição daquela dor, sabe? E aí fica difícil confiar de novo, construir laços, acaba minando a nossa capacidade de se relacionar de forma saudável. Nossa, complicado. E quando o desafio é perdoar a si mesmo, o artigo diz que esse costuma ser o mais difícil. É isso mesmo? Ah, sem dúvida. O auto-perdão muitas vezes esbarra num super-eu muito rigoroso. Superel, aquela instância crítica da mente, né? O juiz interno. Esse mesmo. Aquele que fica ali, punindo a gente sem parar por qualquer falha. Real ou imaginada. Pega pesado. Sei bem como é. Então, o trabalho terapêutico nesse caso envolve tentar entender a intenção por trás daquilo que causa culpa. Muitas vezes a gente erra por limitação, por não saber fazer diferente e não por maldade, né? Reconhecer a própria humanidade no erro, talvez. Exatamente. E o ponto-chave é transformar aquela culpa que paralisa, que não deixa a gente sair do lugar, em responsabilidade. Responsabilidade. No sentido de poder fazer algo a respeito. Isso. Que permite reparar o que for possível, aprender com o erro e, principalmente, mudar. Seguir em frente. Muito interessante essa distinção entre culpa e responsabilidade. Agora, o artigo entra numa área bem específica, né? Como essa dinâmica toda funciona em casos mais complexos? Tipo, narcisismo, psicopatia. Ah, sim. Aí o cenário é outro, né? Nessas estruturas de personalidade, transtorno de personalidade narcisista, transtorno de personalidade antissocial, que é a psicopatia, a mente funciona com defesas muito, muito fortes. Defesas, como assim? Mecanismos para proteger uma autoimagem inflada ou para evitar sentir qualquer vulnerabilidade. Então, um pedido de desculpas quando acontece, o que é raro, tende a ser mais uma manipulação. Manipulação. Para conseguir alguma coisa. Exato. Ou para controlar a situação, parecer bonzinho, mas falta a elaboração interna. Sabe, aquela conexão real com o sentimento de culpa ou remorso. Reconhecer a própria falha de verdade seria ameaçador demais para a estrutura psíquica deles. Entendi. É quase como se não coubesse na forma como eles se veem. É por aí. A estrutura psíquica deles dificilmente permite esse tipo de reconhecimento genuíno. Puxa. Então, para quem foi ferido por alguém assim, como fica o perdão? Se o outro lado provavelmente não vai sentir remorso de verdade. Olha, nesses casos, o perdão se torna quase que exclusivamente um ato de autopreservação para quem sofreu a ofensa. Autopreservação. Como assim?
Não dá para ficar dependendo de um arrependimento que muito provavelmente não vai vir. O processo para quem foi ferido envolve tentar entender a lógica daquela patologia. Entender a doença do outro, isso, mas atenção, não é para justificar o que foi feito, de jeito nenhum. É para despersonalizar a ofensa. Entender que aquilo vem de um funcionamento mental específico, adoecido, e não necessariamente algo pessoal contra você. Tirar o peso pessoal da coisa. Exato. E elaborar o luto de novo ele pela pessoa que se esperava que o outro fosse, mas que ele não é capaz de ser. E aí sim se libertar da expectativa de que ele mude. É um jeito de dizer internamente, ok, eu entendi a dinâmica, isso não me pertence mais, eu me liberto dessa corrente para seguir minha vida. Soltar a amarra. Mesmo que o outro não mude. Porque ficar preso na raiva esperando o outro mudar só prende a gente nesse ciclo de dor, né? Faz todo sentido. Então, amarrando as pontas aqui, parece que, seja perdoando o outro, seja perdoando a si mesmo, o caminho que a psicanálise aponta é um caminho de libertação interna, né? Exato. Não se trata de dizer que o ato foi ok ou de esquecer, mas de soltar o ressentimento para poder viver melhor o presente. Precisamente. O perdão, quando é elaborado de verdade, é uma transformação na nossa paisagem mental. Ele permite que a gente integre o passado na nossa história, sem ficar paralisado por ele. Recuperar a autonomia emocional. Isso. E a neuropsicanálise até sugere, como o artigo menciona, que isso tem um reflexo no cérebro mesmo. Pode ajudar a reconfigurar conexões neurais que estavam ligadas àquela mágoa, àquele medo. Nossa, que profundo. É um processo, né? Não acontece de um dia para o outro. Às vezes é longo, árduo, mas é fundamental para a saúde psíquica. Uma jornada de volta para si mesmo, como diz o texto. É uma boa forma de colocar. Libertadora. E isso deixa a gente pensando, né? Com certeza. E talvez fique uma reflexão para quem nos ouve. Se o perdão é essa forma de reescrever a nossa história interna para a gente se libertar, qual será que é aquela pequena narrativa de ressentimento, talvez até contra nós mesmos, que a gente poderia começar a olhar de um jeito novo hoje? Não para esquecer, nem para justificar, mas só para soltar um pouco as correntes, sabe? E caminhar mais leve. Sabe aquela sensação de carregar um peso? Aquela mágoa que parece que não vai embora. Sei. Não é só um sentimento ruim, né? Às vezes parece que vira um inquilino na cabeça da gente. Exato. E começa a ditar as regras, né? Como a gente vê o mundo, em quem confia, até como a gente se enxerga. É um ponto crucial, sim. E é justamente sobre essa dinâmica da mágoa que persiste e o caminho para, talvez, se livrar dela que envolve o perdão, o auto-perdão que a gente vai conversar hoje. Mas com um olhar específico, né? O da psicanálise e até as conexões com a neurociência. Isso. É importante diferenciar. A gente não está falando daquele perdão tipo, obrigação moral, sabe? Ou religiosa. Aquela coisa de tem que perdoar e pronto, né? Quase como absolver o outro. Exatamente. A psicanálise vê diferente. É um processo interno, muito pessoal. O foco é em se libertar do ressentimento. Entendi. E a nossa conversa hoje, ela se baseia num artigo que explora bem a fundo esse processo do perdão e do auto-perdão na psicanálise. Legal. E qual a nossa missão aqui, então? Desvendar como a psicanálise entende isso. Isso. A gente quer entender como essa perspectiva encara o perdão, por que ele, ou a falta dele, mexe tanto com a nossa realidade, com a confiança. E tem a questão do auto-perdão, que parece ser um nó, né? Sim. Vamos explorar porque perdoar a si mesmo é tão difícil. E também como isso funciona ou não funciona em casos mais complexos, tipo transtornos como narcisismo e psicopatia. Certo. Então vamos começar a desembrulhar isso. O artigo diz que, para a psicanálise, perdoar não é esquecer nem ignorar a dor. É um processo de elaboração. O que significa isso, elaborar? Elaborar aqui, olha, é um trabalho psíquico ativo mesmo. É trazer a dor, a ferida, sabe, para a consciência, em vez de deixar lá escondida. Reprimida, né? Isso. Quando a gente sofre uma ofensa forte, principalmente de alguém importante ou num momento frágil, a psique sente o golpe.
Para se proteger, o ego usa defesas. Tipo a repressão que você falou. A repressão, que empurra a memória e o sentimento para o inconsciente. Ou a projeção, que faz a gente ver nos outros aquilo que a gente sentiu na situação original, sabe? Entendi. Mas mesmo escondida, essa dor continua, agindo por trás dos panos. Precisamente. A carga emocional daquilo não some só porque a gente não pensa nela. Fica lá, ativa, influenciando como a gente age hoje, nossas escolhas. Nossas expectativas sobre os outros. Exato. E o perdão nessa visão é como revisitar essa ferida. Só que agora, com as ferramentas que a gente tem hoje, com a compreensão de hoje. É tipo fazer as pazes com o que aconteceu. É mais como elaborar o luto pelo que não aconteceu, né? O luto pelo amor que não veio, pela proteção que faltou, pela justiça não feita. O foco é no trabalho interno de quem foi ferido, para digerir aquilo, e integrar na história. Entendi. Não é mudar o passado, mas lidar com ele aqui dentro. Exatamente. E quando a pessoa não consegue elaborar, fica presa nisso, quais as consequências no dia a dia? O texto fala em viver num universo paralisado pelo passado. Sim, as consequências são bem concretas. Uma delas é na visão de mundo. A pessoa tende a ver o presente pelas lentes daquela mágoa antiga, sabe? Esperando que a coisa ruim aconteça de novo. Isso. Aí fica aquela visão meio, não dá pra confiar em ninguém, a vida é sempre injusta, perde a nuance, né? Fica difícil ver cada situação como nova. Exato. A elaboração, o perdão, permite integrar o passado, mas sem deixar que ele domine o presente. A pessoa consegue avaliar melhor o agora. Imagino que a confiança seja uma das primeiras a ser afetada, né? Sem dúvida. O ressentimento é tipo um ácido para a confiança. E o pior é que essa desconfiança, que começa com o ofensor, muitas vezes se espalha. Para outras pessoas, para novas relações. Sim, até na própria capacidade de julgar. A pessoa fica com medo de confiar de novo. O trabalho de elaborar e perdoar não leva a uma confiança cega, ingênua. Não é para sair confiando em todo mundo. De jeito nenhum. Ajuda a restaurar o discernimento. A pessoa fica mais capaz de avaliar quem merece confiança hoje com base na realidade, não só no medo do passado. É recuperar a autonomia emocional, entende? Faz todo sentido. Senão a gente fica repetindo padrões, né? Reagindo hoje como se ainda fosse ontem. Perfeito. Fica refém dessas reações. E um ponto que, nossa, me chamou muito a atenção foi a dificuldade do auto-perdão. O material sugere que perdoar a si mesmo é, muitas vezes, o passo mais crítico. Por quê? Por que é tão difícil? Olha, essa dificuldade com o auto-perdão geralmente está muito ligada ao que a psicanálise chama de superel rigoroso. Superel, tipo a consciência. É mais como um tribunal interno, sabe? Que a gente forma internalizando regras, críticas, expectativas dos pais, da sociedade. Ah, entendi. A vozinha crítica na cabeça. Isso. E quando esse superel é muito severo, muito punitivo, ele vira um carrasco. Fica julgando o ego por qualquer falha real ou imaginária. Aí a pessoa fica presa na autoacusação, na vergonha, na culpa. Nossa, que ciclo vicioso. E como a terapia ajuda a lidar com esse super-eu tão exigente e abrir espaço para o auto-perdão? O trabalho terapêutico vai em algumas frentes. Uma é tentar entender a intenção por trás daquilo que a pessoa fez e se culpa, o que ela buscava, o que queria evitar. Muitas vezes, atos que geram culpa nascem do medo, do desamparo, né? De limitações da época. Tentar entender o contexto da pessoa naquele momento. Exatamente. Outro passo importante é reconhecer a humanidade no erro. Ajudar a pessoa a separar o ato da identidade dela. Errar, mesmo feio, não quer dizer que a pessoa é aquilo para sempre. Entendi, não definir a pessoa inteira pelo erro. Isso. E um terceiro ponto, talvez o mais transformador, é ajudar a diferenciar a culpa tóxica da responsabilidade. Qual a diferença? A culpa tóxica é essa do superior cruel, ela paralisa, fica ruminando, se punindo. Já a responsabilidade é uma função mais madura do ego. Ela permite olhar para o erro, entender as consequências, aprender e, se possível, reparar ou mudar para o futuro. Puxa, que distinção importante. Uma prende no passado, a outra abre caminho.
Fundamental essa diferença, né? Culpa que paralisa versus responsabilidade que mobiliza. Com certeza. Agora, a análise entra num terreno ainda mais delicado, eu diria. Fala de transtornos de personalidade, como narcisismo, NPD e psicopatia, ligada ao transtorno de personalidade antissocial. Como fica o perdão nesses casos? A dinâmica parece bem diferente. É uma dinâmica extremamente particular, sim. A chave para entender, segundo a fonte, é que essas estruturas são muito defensivas. Defensivas como? Pega o narcisismo, por exemplo. A teoria sugere que a pessoa organiza a mente em torno de uma ferida muito antiga na autoestima. Sabe? Talvez rejeição, invalidação, ou até o contrário, uma idealização que não deixou um eu real se formar. E para se proteger dessa dor de se sentir inadequado, vazio, Ela constrói defesas muito rígidas. A grandiosidade, aquela imagem inflada, o senso de direito especial, o famoso entitlement. aquela sensação de eu mereço mais, as regras não são para mim. Exatamente. E uma dificuldade enorme de sentir empatia de verdade pelo outro. Então, para alguém assim pedir perdão, sentir remorso genuíno, não combina muito. Geralmente não. Pelo menos não do jeito que a gente entende. A própria estrutura dificulta reconhecer o erro e principalmente sentir o impacto negativo no outro. Mas às vezes pedem desculpas, né? Podem pedir sim, mas o artigo sugere que muitas vezes é superficial ou manipulativo. Pode ser para controlar a situação, para conseguir admiração, o tal supply narcísico, ou só para evitar problema. Não costuma ter uma elaboração interna da culpa, entende? O outro é visto mais como um objeto para satisfazer necessidades. Nossa. Isso torna a situação de quem foi ferido por alguém assim muito complexa, imagino. Como fica o perdão para essa pessoa? O texto diz que é um dos processos mais desafiadores. Exatamente. E aí está o nó. Para quem foi ferido, o perdão não pode depender do arrependimento ou da mudança do outro. Porque, nesses casos, isso provavelmente não vem de forma genuína. Então, o trabalho terapêutico para quem foi ferido tem que focar em outra coisa. Sim. Primeiro, em entender a natureza da patologia do agressor. Não para justificar, de jeito nenhum, mas para ajudar a despersonalizar a ferida. Para entender que não é pessoal, que não é uma falha da vítima. Isso. Para sair daquela armadilha do o que eu fiz para merecer. Segundo, tem que elaborar o luto da expectativa. O luto pela pessoa que se achava que o outro era, ou pelo relacionamento que se queria ter. Exatamente. É um processo dolorido, mas é aceitar a realidade como ela é, em vez de ficar esperando uma mudança que talvez nunca venha. E o terceiro ponto? O terceiro, fundamental, é ressignificar o perdão como um ato de autolibertação. Nesse contexto difícil, perdoar vira, acima de tudo, autopreservação. Como assim? É como se a pessoa dissesse para si mesma, ok, eu reconheço a dor, entendo os limites do outro, mas eu me recuso a carregar esse veneno do ressentimento e da espera. Eu escolho me libertar disso para seguir minha vida e me curar. Entendi. O foco muda totalmente. O perdão não é um presente para o outro. Ele se torna uma ferramenta poderosa para a libertação da própria vítima. É quase um ato de retomar a própria vida. Uau! E a fonte ainda faz uma ponte com a neuropsicanálise. Fala de uma base biológica para isso tudo. Como que elaborar o trauma e perdoar impacta o cérebro de fato. Essa conexão é fascinante e até recente. A neuropsicanálise tenta ligar o que a psicanálise sabe sobre a mente com o que a neurociência descobre sobre o cérebro. E o que ela mostra sobre o perdão? Mostra que esse processo de elaborar a dor, processar mágoa, caminhar para o perdão, não é só psicológico, abstrato. Tem correlatos biológicos. Deixa marcas no cérebro. Que tipo de marcas? Que mudanças? Estudos com neuroimagem sugerem que, conforme a pessoa elabora e perdoa, mudam algumas redes neurais. Por exemplo, diminui a reatividade da amígdala. Amígdala! Centro do medo, da raiva, né? Isso. Ela está muito ativa no estresse, no ressentimento crônico.
Ao mesmo tempo, parece que fortalece a atividade do córtex pré-frontal. Que é a parte mais racional, que controla impulsos, regula emoção. Exatamente. A parte mais executiva. Então, é como se o cérebro literalmente se reorganizasse para lidar melhor com a dor, com as emoções. Que incrível. Diminui a resposta automática de raiva, luta ou fuga. E fortalece a capacidade do cérebro mais racional de assumir o comando. Permite respostas mais pensadas, mais flexíveis. É como se o trabalho psicológico fizesse uma recalibração neurológica? Exatamente. Facilita sair do alerta constante para um estado de maior equilíbrio. A cura psicológica tem uma assinatura biológica, sim. Nossa, isso realmente adiciona uma camada impressionante a tudo isso. Sem dúvida. Mostra a ligação profunda entre mente e cérebro. Bem, então, tentando fazer uma síntese do que a gente viu hoje nesse material, a psicanálise mostra o perdão não como algo simples, mas um trabalho interno, complexo, às vezes longo, né? Um trabalho de elaborar a dor, se libertar das amarras do passado. E que pode reconfigurar como a gente vê o mundo, a confiança e até, como vimos agora, tem reflexos no cérebro. Isso mesmo. E vimos a dificuldade específica do auto-perdão ligada ao super-eu crítico. E a dinâmica bem particular do perdão em casos como narcisismo e psicopatia, onde o foco tem que ser na autolibertação de quem foi ferido. Isso, independente do outro. Então, no fundo, o que tudo isso nos diz? Que essa jornada do perdão por essa ótica é uma jornada de volta para si mesmo. Parece que sim, um processo de reconquista da própria vida emocional. Soltar pesos que não servem mais, para seguir mais leve, mais inteiro. Uma ótima forma de resumir. O perdão como uma retomada de posse da própria vida psíquica. Exato. E para a gente fechar, fica uma questão para pensar, né? Que surge dessa nossa conversa. Se o perdão é esse processo interno, pessoal, que precisa de tempo, de elaboração, Como será que a nossa cultura hoje, que às vezes pressiona por um perdão rápido, público, quase uma performance, como será que isso interfere? Ou talvez até atrapalhe essa jornada tão individual e psicológica de cura, de verdade? boa pergunta. Fica aí a provocação para a gente refletir.